Shalom, pessoal. Hoje a gente vai gravar um vídeo falando sobre um falso rabino. Vamos falar assim dessa forma, né? Um vídeo que eu assisti ontem, vi uma pessoa se identificando como um rabino, um senhor já de idade, e dizia ter 75 anos, aparentava ter mais, né? Acho que mais de 80 pela aparência, mas dizia ter 75 anos. Ele falando que aos 5 anos de idade começou a estudar, isso aqui no Brasil, né? Em São Paulo. Começou a estudar e com 13 anos fez a Bar Mitzvah e foi contando a história. Ele falou, antes um pouquinho também, ele falou que era judeu sefaradita, que veio de Espanha e Portugal. E foi um monte de contradição, porque já começando por aí, até onde eu conheço, não tem nenhum rabino daquele pessoal que saiu de Portugal daquela época para o Brasil. De 1500 para cá, eu acredito que não tem ninguém daquela época hoje, aqui. Aquele pessoal ali, até onde eu conheço, não existe rabinos daquela época, que veio daquela geração, né? E ele fala que com 26 anos começou a ser rabino numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena. E depois foi para uma cidade maior, em São Paulo, e a sinagoga dele tinha 1.200 famílias. Uma mentira absurda, também acredito. Não, até onde eu conheço, acho que no Brasil não existe uma sinagoga com 1.200 famílias. Aqui no Brasil eu desconheço. Eu não tenho todas as fontes, mas eu acredito que não tem 1.200 famílias numa sinagoga nenhuma aqui no Brasil. Se juntar tudinho, talvez vai dar isso aí. E olhe lá. E assim foi mentindo, né? Era um vídeo, se dava para perceber que não era um rabino. Aí ele fala que começou depois de mais de 40 anos de rabino, aí começou a rever os profetas, de outra forma diferente, e foi encontrando Yeshua, Jesus, né? Ele foi encontrando ele na Escritura, e foi mudando as coisas, e fala de um sobrinho dele também, que se tornou messiânico, e que falou algumas coisas para ele, uma história muito mal contada, sem base, sem fundamento, uma mentira atrás da outra, né? E interessante que as pessoas que assistiram o vídeo, eu li os comentários, os crentes, tudo feliz, tudo dando glória a Deus e glória a JC, feliz porque eles ficam muito felizes quando um judeu passa a ser um cristão, né? E isso é muito normal no meio dos crentes acontecer esse tipo de coisa. Deles achar bom um judeu se passar para se tornar cristão. Como se se mudasse alguma coisa no judaísmo. Sempre há esse entendimento nos cristãos de que os judeus têm que aceitar Jesus para se salvar, né? No vídeo, esse rabino, ele fala que ele foi muito mal, ensinaram muito mal a ele, os profetas. Era como se ele não conhecesse os profetas, porque ensinaram mal a ele, e ele foi descobrir isso aí depois de mais de 70 anos de vida, foi que veio descobrir que JC está lá no Antigo Testamento. Aí foi citando Isaías, Zacarias, até Salmo 22, um monte de livro ele foi citando para encaixar Jesus, como muitos crentes e pastores também querem encaixar de todo jeito, mas não passa de uma mentira. Esse não era rabino ele, eu acredito que isso foi um vídeo da IA, fizeram esse vídeo, algum cristão aí mal intencionado, porque dava para se perceber, parecia muito ser verdadeiro o vídeo, um vídeo muito, vamos dizer assim, muito bem feito, parecia ser verdade, o povo se enganaram muito, mais de 20 mil visualizações,
E os cristãos alegres, agradecendo a Deus, que dizendo palavra lá que mais antes tarde do que nunca, e esse tipo de coisa. Mas não passou de um fake, de um falso. E o povo sempre tenta denegrir a imagem de um judeu, de um rabino, como se isso fosse alterar o judaísmo alguma coisa. Não vai. O judaísmo não depende disso. O judaísmo autêntico, ele não precisa se converter a JC. Isso não faz parte. Né? Isso é forçar as escrituras e querer forçar um povo a aceitar um Deus que não é o Deus deles. O povo de Israel serve a Deus, ele não precisa de outro Deus. Depois a gente vai ler aqui em Deuteronômio uma passagem aqui, falando um pouquinho dessas coisas aí, porque o rabino não era rabino, era um fake. Falava, parecia ser verdade, mas as pessoas não perceberam. Muita gente, 2 pessoas, 3 perceberam que era IA, que era só para. Aquilo foi um meio de ganhar audiência, deu mais de 20 mil visualizações, e enganando as pessoas. Porque o povo fica muito feliz quando vê um judeu que se passou para ser cristão. Quando você vai falar, eu sigo a linha judaica, eu não sou judeu, mas eu gosto de estudar com os judeus, e defendo a categoria, vamos dizer assim, porque faz parte da minha vida. Isso aí hoje faz parte da minha vida. O povo de Israel faz parte da minha vida. Eu me sinto como se eu fosse um deles. Não sou, mas é como se fosse dentro de mim. E a gente vai falar alguma coisa, aí o pessoal fala, mas tem judeu que acredita em Jesus. Eu digo, tem, mas não são judeus. E se é judeu, ele falhou, ele está em falha com Deus. E por um fato de um ou outro que sair, ou vários que já saíram, isso não quer dizer que eles estão com a verdade. Que a palavra de Deus, eles acertaram a palavra de Deus e estão servindo a Deus. Não, isso é uma mentira. Né? Esse messianismo que está aí, que ainda estraga mais ainda, querendo estragar a imagem do povo judeu, que quando você fala, aí o povo fala, mas tem judeu que acredita em Jesus. Eu digo, sou messiânico, não são judeus, são crentes. E infelizmente tem até judeu que deixa de ser judeu para seguir essas ideologias, mas é umas poucas exceções, não são muita gente. O judeu não precisa disso. Quem nasceu e viveu na Torá não vai deixar isso aí, a menos que ele seja egoísta, que ele, por algum interesse pessoal, ou ele seja confuso. Porque se ele tiver de entendimento, ele foi firmado na Torá, jamais ele vai aceitar um Deus que não seja o Deus de Israel. Né? E assim o povo foi. Mais de 20 mil visualizações. Um engano. O povo se engana fácil, muito fácil. Eu assisti o vídeo e eu desconfiei. Eu disse, não é outra coisa. Muito bem feitinho. O vídeo desses de IA, acho que foi um dos mais bem feitos que eu assisti até hoje. Foi um negócio muito bem programado para o povo dizer, é um judeu. E uma coisa, ele falava que era de uma sinagoga de São Paulo, não falou nem o nome dele, nem o nome da sinagoga. Não deu referências nenhuma. Né? Não falou do rabino anterior a ele, não falou nada. Só falou o nome de um primo, porque tinha que colocar um primo na história também para aumentar a mentira. Né? E dizendo que a sinagoga que ele fazia parte, tinha 1.200 famílias, uma mentira absurda. Eu desconheço esse número no meio do judaísmo aqui no Brasil, em uma única sinagoga. Né? Aí eu vou ler aqui um pequeno trecho aqui da Torá, para a gente ver como em que o judeu está firmado. O judeu ele não vai ser, ele não vai largar os princípios que ele aprendeu e viveu e nasceu para aquilo ali, ele não vai largar tão fácil quanto alguns pensam que eles vão, né? Deuteronômio capítulo 13. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis.
a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizasse o sinal ou o milagre que te falou, e te disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Deus vos está experimentando, para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis e a ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis, a ele servireis e as suas qualidades adotareis. Aquele profeta ou sonhador que sonhar será morto, porquanto pregou falsidade em nome do Eterno, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. No verso 7, quando te citar teu irmão de pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher da tua afeição, ou teu pai, que é o teu companheiro, como a tua alma, em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses desconhecidos. A ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao teu redor, perto ou longe de ti, ou que estão desde a extremidade da terra até a outra extremidade. Não lhe cederás, não ouvirás, e os teus olhos não terão piedade dele, e nem esconderás a sua culpa, mas certamente o matarás. A tua alma será a primeira contra ele para o matar, e a mão de todo o povo no final, e o apedrejarás, e morrerá, pois procurou desviar-te do Eterno teu Deus. Era assim. Nessa época era assim, né? Apedrejamento, né? Tinha um bequidim para julgar as causas. Hoje não mais. Mas é assim. De todas as religiões que existem na Terra, acredito eu, a que mais quer que o povo judeu se torne de sua religião é a religião cristã. Isso é muito antigo. Se prega um amor muito grande, eles pregam um amor muito grande de que ama o povo judeu, mas eu não sei que amor é esse, porque é um amor que eles têm que se passar para o lado deles para ser amado e aceitar o Deus deles, né? E isso nunca vai acontecer. Os judeus estão bem fundados na sua terra, outros em outros países, mas estão tudo fundados na Torá. Não vão largar a sua Torá para servir a outros deuses. Faça-se o que se fizerem, o povo judeu estão determinado a servir a Deus. E o propósito deles na terra aqui é servir a Deus e ser luz para as nações, como está escrito na palavra, né? Então fica aqui o vídeo de hoje. Um shalom, curta e compartilhe, e até o próximo vídeo.